Balanço patrimonial, né, você tem aqui como preencher, eu vou te mostrar como preencher o balanço patrimonial, é muito importante na profissão, né, quando eu tô trabalhando aí, contabilmente, financeiramente, eu preciso saber preencher o balanço patrimonial, saber o que que vai dentro do balanço patrimonial. A planilha que eu gosto sempre de usar o Excel, existem sistemas, é claro, que facilitam isso, mas a gente vai a planilhazinha aqui, né, então a planilha aqui eu tenho um exemplo dela, né, eu até arrumar essa pequena fórmula aqui que acabou ficando bagunçado, né, com soma aqui, eu também vou somar aqui ela, né, então eu vou somar essa fórmula aqui, eu tenho esse valor, né, 21 mais esse valor aqui, né, que dá o meu ativo. Então vamos lá. Então primeiro eu vou falar sobre o exemplo, depois a gente vai preencher juntos ali essa valor do tanto do ativo quanto do passivo. Então o balanço patrimonial é dividido em duas colunas, onde eu tenho os ativos, eu tenho os passivos e aqui no final eu tenho o patrimônio líquido. Então, eu tenho dois tipos de ativos. Eu tenho os ativos circulantes, eu tenho os ativos não circulantes. Qual que é a diferença deles? O ativo circulante é aquilo que está girando, ou seja, eu estou recebendo com o tempo, ele está girando, né? E circula a minha empresa. Enquanto os ativos não circulantes é aquilo que eu tenho ativo, sim, é o meu bem, é o meu direito, é alguma coisa, mas ele está parado, eu não tenho liquidez daquilo, ele está lá parado, ele é imobilizado. Ou que eu vou receber a muito longo, vai ser um longo tempo, né? Então, vai demorar. Então aqui eu tenho, né, vamos aqui no período, então a gente tem aqui o período do ano. Então a gente sempre, o balanço patrimonial ele vai ser muito utilizado no final do ano, né, no último dia do ano ali, para a gente poder ver como que foi o ano. Então aqui nos ativos, no ativo circulante eu tenho o caixa da empresa, né, o quanto que eu tenho em caixa nessa data. Eu tenho em cheques, né, o quanto eu tenho em cheques para receber. Cheques devolvidos, ou seja, aqueles cheques que eu tentei descontar e eles não foram descontados, então o quanto que eu tenho de cheques devolvidos. O estoque de produtos também, precisa se ter o valor do estoque de produtos. Vendas a prazo, que eu ainda não recebi, ou seja, tá ali nas duplicadas para receber também, as duplicadas a receber. Terrenos, né? Terrenos que eu tenho ali, posso estar circulando. É claro, se eu tenho terrenos, depois algum dia ele vai ser aqui no ativo não circulante, mas terreno ele pode ser esse circulante desde que eu esteja fazendo negócios com eles, tá? Tem que ver aí o que que eu estou fazendo com eles. Por exemplo, se ele é só um imobilizado, eu estou ali, eu não estou utilizando ele para fazer renda, ele não entra no circulante, ele vai para fora. Então, aqui eu tenho preencho, né, a data aqui, então sempre eu tenho comparações para poder entender como que está a evolução do meu ativo circulante. Então aqui o caixa eu tenho 0, depois eu vou para 5, depois eu vou para 8, cheques eu tenho 1, depois eu vou para 3, cheques envolvidos da mesma forma, e aí eu vou comparando isso. Depois eu tenho os ativos não circulantes. Os ativos circulantes eu tenho mobilizado, computadores, mesas, né, o maquinário e tudo mais são mobilizados, ou seja, eles estão ali para serem utilizados, mas eu não estou vendendo, não estou fazendo negócio com eles, eu utilizo eles, mas não para vender o item de fato, mas para utilizar como trabalho. Os investimentos que eu realizei, realizável a longo prazo, ou seja, aquilo que eu vou receber a longo prazo, e aí eu tenho um total. No final eu vou somar, então tem aqui o total, né, o total A, né, vou colocar assim, total A, total B, e aqui é o total A mais B, para você entender muito bem. Então, total A mais B, então eu somo aqui os totais. Pode ver que ele soma, né, os totais aqui, e aí no final eu tenho esse ativo. Depois, eu vou para o meu passivo. Da mesma forma, né, eu tenho o passivo, eu tenho aqui os períodos, que eu vou analisar também no mesmo período que eu analiso o ativo, eu tenho que analisar o passivo. O passivo, geralmente, é aquilo que eu devo, né, aquilo que eu preciso pagar. Ou seja, dívidas, né, principalmente dívidas que estão ali, financiamentos e tudo mais, fornecedores, eles estão tudo aqui dentro dos passivos. E eu tenho passivos circulantes da mesma forma, ou seja, que eu preciso estar pagando em um tempo corrente. Eu tenho os passivos não circulantes, que são aquelas contas que elas só aparecem e eu preciso pagar elas a longo prazo, né? Então eu tenho aqui meu passivo, então na data eu tenho meu fornecedor A, meu fornecedor B, fornecedor C, fornecedor D, financiamentos de curto prazo que estão aqui e eu coloco os valores de acordo com, né, o período que eu estou avaliando. Fornecedor A, depois fornecedor B, fornecedor C, fornecedor D, financiamento de longo prazo, e aí eu tenho o total. Novamente eu vou colocar aqui total A, né, para ficar bem, depois eu tenho os passivos não circulantes, eu tenho o total B. E aí eu tenho o patrimônio líquido, né? Então tem o passivo, o patrimônio líquido fica aqui do lado, aonde o que que acontece? Eu tenho o capital social, o que que é o capital social? Foi o dinheiro que eu integrei. Na hora da abertura da empresa, eu coloquei dinheiro, ou seja, o meu capital societário. Capital societário ele pode ser de uma pessoa sócia, por único sócio, ou eu posso ter ali divisões entre outros sócios, né? Então eu tenho ali outras divisões, é o capital social que foi atribuído, que foi colocado dentro do caixa da empresa. Aí eu tenho lucros e prejuízos acumulados, lucros distribuídos e o total.
Então, aqui no caso, eu tenho um chamado total C, né, tem um total C aqui. Então, o que que acontece nesse total C? O balanço patrimonial ele tem que bater, né, eu tenho que bater aqui entre o que eu tenho de ativos versus o que eu tenho de passivos. Ele precisa lá no final, ele precisa zerar se eu fazer a diminuição. E o que acontece? O que eu recebi aqui, ele vai os fornecedores, eu paguei fornecedores aqui, e aí eu tenho, né, o capital social e eu tenho, né, essa visão aqui que ele vai somar e ele vai distribuir, porque parte desse valor é capital social. Ou seja, parte do valor que entrou aqui é parte de um investimento que eu fiz dentro do meu capital social. Depois, pode ver que no outro ano seguinte, eu já tenho distribuição de lucros, eu tenho lucro acumulado. Então, acumulou, né? Desse mês acumulou para esse período, depois no outro período acumulou novamente. Então, eu tenho as acumulações e aí eu tenho meu balanço patrimonial feito, onde ele zera e está tudo beleza, né? E aqui a gente tem um balanço patrimonial para a gente preencher daquela mesma forma. Então, se eu preencher o balanço patrimonial aqui, suponhamos que aqui nesse período eu tenha 15 mil de caixa, né? Olha, tenho 15 mil de caixa, aqui eu posso ter 25, e aqui eu volto para os 20 mil de caixa, beleza? Dentro dos cheques eu tenho zero, não trabalho com cheque, né? Então cheques devolvidos zero. Estoque de produto, né? 100 mil aqui, depois eu tenho 105 mil aqui, depois eu tenho 80 mil aqui, tá? Vendas a receber, aí eu tenho uma venda a prazo de 50 mil aqui, eu tenho uma venda a prazo de 30 mil aqui, uma venda a prazo aqui de 40 mil. E aí, duplicatas a receber, não trabalho duplicata, estou trabalhando nos boletos, mas terrenos também zero, né? Tá tudo zeradinho aqui, belezinha. É imobilizado, né? Eu tenho materiais, eu tenho equipamentos, e tudo mais, vamos colocar que eu trouxe 50 mil aqui imobilizado. Aqui também mantenho 150 mil e aqui eu passei dos 80, porque eu mobilizei mais alguma coisa. Investimentos, eu tenho aqui e aqui eu tenho zero. Realizável a longo prazo, ou seja, valorizar em receber a longo prazo. 10 mil aqui, 10 mil aqui, 10 mil e depois 10 mil também. Então aqui eu tenho, né, o meu total. Vou colocar aqui total A, total B, então é total A mais B. Você ficar bem pedido aí, beleza? E aí eu vou para os passivos, né? Então, fornecedor A, coloco aqui 40 mil, fornecedor 60 mil aqui, 60 mil, e aqui eu coloco por 20 mil, beleza? Depois eu tenho o fornecedor B, 35, né? Aí eu tenho aqui 10, e aqui eu tenho 20 também. Só a gente fazer uns exemplos. 0, 0 aqui, coloco 20 mil aqui. Depois a gente vai ver como a gente ajusta. Porque aqui eu estou inventando os dados, né, tirando da cabeça, então eles vão ficando meio bagunçados. Mas depois a gente vai ajustar isso, tu vai entender muito bem. E aí eu tenho financiamento, né, eu tenho aqui o fornecedor D, então coloco aqui 45. Opa, 400, não, 45. Aí aqui eu tenho 25 e aqui eu tenho 0, por exemplo. E aí eu tenho aqui os meus financiamentos de curto prazo. Vamos colocar aqui que eu peguei limite 1.000 financiado, 20 mil. Aqui eu peguei 10 mil, aqui eu peguei mais 15. Tem um dinheirinho aqui investido para a gente poder investir. Lançamento a longo prazo, eu zero. E aí nós vamos para patrimônio líquido. Lembrando que aqui no patrimônio líquido eu tenho esses caras aqui, né, que eu vou até copiar aqui para ficar mais fácil. Então eu tenho aqui. O que eu vou fazer? Capital social, né, eu vou colocar 120 mil, ok? Lucros e prejuízos acumulados zero, lucros distribuídos. Aí você vê que aqui está dando uma diferença, tá vendo? Ó, tenho aqui 260, 325. O que eu vou precisar fazer? Vou precisar pegar esse e diminuir aqui esse valor. Então, ó, 65 mil são os lucros distribuídos aqui. E aí vê que bate, tá vendo? Deu 65 mil. Mesma coisa, o capital social aqui eu mantenho 120 mil, tá? Aí eu tenho lucros ou prejuízos acumulados, então os lucros distribuídos aqui, ele veio para cá, né? Ele está acumulando, e aí eu preciso novamente fazer a diferença. Então eu faço aqui menos esse, né? Vou ter 80 mil. Então os lucros distribuídos aqui, ele vai para 80 mil. Eu de zero aqui também. Então, na outra, de novo, eu tenho que, por exemplo, eu integralizei um pouco mais de capital, então eu vou para 200 mil aqui de capital. Tá? Então eu vou para 200 mil. Eu tenho meu lucro acumulado, que é esse mais esse aqui, que sobra, né? Então eu tenho 145.
E aí eu tenho meu lucro distribuído, que aí eu faço a diferença, né? Então eu tenho aqui 420 menos, na verdade, porque eu faço diferente. Eu vou pegar aqui para já dar negativo, né? Para você entender. Os 420 eu tenho menos 90 mil. Então eu coloco menos 90 mil, porque dessa vez eu não tive distribuição de lucro. Ele zero, e aí o balanço patrimonial está correto. Eu equiparo. O patrimônio líquido está sempre equiparando ali com os meus ativos e os meus passivos para poder zerar. No final de tudo, tem que. E dessa forma, a gente tem o nosso patrimônio, o balanço patrimonial, beleza? Eu espero que você tenha entendido o cálculo, espero que você tenha gostado dessa aula. Te vejo, como sempre, na próxima aula. Espero te ver lá. Fique comigo. E por enquanto, vamos que vamos.